A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, irmãs. Eu quero estar deixando um estudo da palavra do Senhor, a qual a palavra do Senhor vem se encontrar, glórias a Deus, em Gênesis, ali no capítulo 1, somente os versículos 1 e 2, para a nossa meditação. Glórias a Deus, aleluias. Gênesis, capítulo de número 1, os versículos 1 e 2 da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Um estudo a respeito ali da criação, né? Vamos para o texto áureo, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Somente até aí. Meus amados irmãos e irmãs, neste estudo eu quero falar sobre a criação. Eu quero falar como estava a terra antes da criação, como que era antes de Deus formar os céus, a terra, como que estava. Há diversas teorias, né? Há diversas, como eu posso dizer, há diversas controvérsias, né? Um defende um posicionamento, outro defende um outro posicionamento, mas o que a palavra do Senhor vem dizer? Meus amados, ali no começo, nós vemos que começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós observarmos e formos analisar gramaticalmente, nós formos analisar pelas Sagradas Escrituras, pelo escrito no hebraico, que foi a língua a qual o Senhor se manifestou ao seu povo, né? O povo do Senhor falava esta língua, né? O hebraico. E vai estar escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No princípio, né? No começo, né? Tem certas Bíblias, certas traduções que nós vamos encontrar no princípio, ou em um princípio, no começo, né? Pode se encontrar dessas maneiras, dessas formas, está escrita no português, né? Quando se fazem a tradução do hebraico para o português. Então pode estar assim. Na minha versão, a qual eu estou usando, está escrito no princípio, né? Por que eu não gosto da tradução a qual está escrito em um princípio? Porque esta forma de escrever em um princípio, ela nos traz um sentido que pode ter tido mais de um princípio, né? Mais de um começo, né? E nos leva a crer naquela teoria de que houve duas criações, onde há um Éden mineral, né? Um Éden vegetal, aonde estavam os anjos, aonde estava Lúcifer, aonde estava ali, né? E aí, quando houve a queda de Satanás, ele foi jogado para a terra, causando uma explosão, uma grande explosão, né? E que deixou a terra vazia e sem forma. Por isso que eu acho muito perigoso, né? Traduzir para em um princípio, né? Mas no princípio ela nos traz um sentido que antes de existir, né, a terra, né? Então nós não sabemos. Muitos dizem que o autor foi Moisés, né? O autor que escreveu
os 5 primeiros livros, né? Bereshit, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio, o Pentateuco, né? Se dá essa autoria a Moisés, né? Então Moisés ele diz que no princípio, né, antes de se existir uma terra, antes de se existir vida, né, no princípio, no começo, ainda antes que houvesse alguma coisa, Deus criou os céus e a terra, né? Deus ele criou os céus e a terra, né? Ali no a palavra princípio, né? Como eu já citei algumas outras traduções para o português, mas que pode ter, né, princípio, primeiro, começo, né? Então, traz tudo isso no princípio, né, no primeiro, no começo, né, ainda antes que houvesse alguma coisa criada, Deus ele criou os céus e a terra, né? E eu gosto de frisar bem, eu gosto de citar a palavra, o verbo criou, né? Essa palavra criou, ela traz um sentido somente para Deus, né? Somente Deus ele pode criar algo daquilo que não se existe, né? Porque esta palavra criou no hebraico, no original é bará, né? Que tem o sentido de criar daquilo que não existe, daquilo que não tem matéria, né? Então Deus criou os céus e a terra daquilo que não existe, né? Daquilo que não tinha uma matéria para criar os céus e a terra. E Deus usou aquilo que não, não dando matéria, mesmo assim Deus criou os céus e a terra, porque Ele é Deus. Deus ele não foi criado. Deus ele não teve um começo, ele não teve um meio e ele não teve um fim. Assim também como Jesus, né? Jesus ele não foi criado. Jesus ele não tem começo, meio e fim. Mas você pode me perguntar e pode dizer, mas irmão Maurício, o Jesus ele veio nesta terra, ele andou, ele cresceu e ele morreu, né? Sim, isso mesmo. Mas Jesus, ele veio como homem. Ele foi criado como homem. O Jesus criado como homem, ele teve um começo, um meio e um fim. Só que ele ainda vive, né? Ainda ele vive porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou e está à destra do Pai, né? Está lá à destra do Pai, à direita de Deus, né? E ele voltará, porque por isso que ele diz em João 14: eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei para vos buscar. Para onde eu estiver, vós estejas comigo. Jesus, o homem que veio nesta terra e andou como carne, como João vai dizer que o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nós vimos, nós contemplamos, né? Então, mas Jesus ele também tem a sua divindade, ele também é Deus, né? Então, ele como Deus, ele sendo a palavra, ele não foi criado. Guarde isso na tábua do seu coração. Jesus, ele não foi criado. Ele não tem um começo, ele não tem um meio e ele não tem um fim. Por isso que a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. E a palavra estava, né? Que no original é hayá, estava, tem algumas traduções que pode ser meio perigosa, né? Como pode significar tornar-se, né? Vir a ser, né? Ele pode também trazer um sentido de tornar-se, vir a existir, né? Ser estabelecido, né? Existir, estar em existência, também o estar concluído, né? E eu gosto de dizer que essa palavra hayá, estava, traz o sentido de estar
concluído, né? Um término, né? A terra, ela não tornou-se vazia e sem forma. Ela já estava vazia e sem forma. Ela já tinha se concluído, né? Antes de Deus começar a criação, ela já estava concluída, sem forma e vazia. E esta palavra, a forma, é tohu, né? Que pode nos trazer o sentido de informe, confusão, irrealidade, o vazio, sem forma, né? Um espaço vazio, né? Uma desolação, um lugar de caos, né? E aqui entra uma discussão sobre a teoria do intervalo, né? Mas nós não falaremos sobre isso, porque não nos convém falar sobre isso. Então, eu gosto de citar e gosto de dizer que a Terra estava vazia, né? Ela estava sem forma, né? Assim como quando uma criança vai ser gerada, ela passa por um processo de um começo até vir a nascer, e antes de ela antes da criança, do sêmen fecundar na mulher, né, de ser gerado ali, tá sem forma. A criança não tem forma, a criança não tem vida, né? Assim era a terra estava passando por esse processo. No versículo 1, Moisés está dizendo já o processo completo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui é o processo final. Já no versículo 2, Moisés vai começar a datar, a contar como foi o processo da criação. E ele começa dizendo que a terra, porém, estava sem forma e vazia. E esta palavra vazia, ela nos traz o sentido, né, de vazio mesmo, nulo, ermo, né, não tem nada ali. E então a terra, porém, estava vazia, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esta palavra pairava é rahaf, que quer dizer pairar mesmo, andar ali, né? Ficar andando ali. É assim que Deus estava, né? A terra estava sem forma, vazia, né? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, né? O Rua Elohim, né? O Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas, né? Então, Deus ele começou a fazer a terra. Moisés ele diz que no primeiro versículo que Deus ele criou os céus e a terra, né? O processo final. E já no capítulo do versículo 2 ele começa a falando, e primeiro ele começa dizendo como que estava a terra, né? A terra não tinha nada, ela estava sem forma e vazia, né? Que havia trevas sobre a face do abismo, tinha um abismo ali, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tinha águas ali. Por isso que depois ali na criação, né, quando Deus começa a criar, Deus vai dividir as águas, né, em cima do firmamento, em cima do céu, embaixo do firmamento, na terra, né, vai vir a porção seca, a porção com águas, os mares, os rios, né. Tudo isso Deus ele vai criar e vai colocar no seu devido lugar, né. Então, o que nós temos que aprender é que Deus ele criou a terra e os céus e a terra daquilo que não tinha matéria, daquilo que ainda não tinha vida, não tinha existência, veio a existir pelo poder de Deus. Que fique com este breve estudo, falaremos mais sobre nos próximos estudos, sobre a continuação dos